Para obter uma tonelada de carvão vegetal, é necessário sacrificar de 5 a 10 toneladas de madeira. Pode parecer um desperdício, mas este combustível aparentemente primitivo sustentou a civilização humana por mais de 4.000 anos, desde a metalurgia antiga até os churrascos de quintal do mundo moderno. A jornada de um tronco de madeira bruta até se transformar em carvão é uma verdadeira prova de fogo e paciência. A madeira é cortada, seca e empilhada bem compactada dentro de fornos, sendo então aquecida em um ambiente com pouco oxigênio, onde cada grau Celsius pode determinar o sucesso ou fracasso. Um ligeiro desequilíbrio na temperatura ou no fluxo de ar é suficiente para transformar um lote inteiro de carvão, pesando várias toneladas, em cinzas em instantes. Neste vídeo, o canal Fábrica Industrial te leva a um nível mais profundo dentro do processo de produção de carvão vegetal, onde os humanos não estão simplesmente queimando madeira, mas aprendendo a controlar o fogo em si. A cada ano, o mundo consome aproximadamente 73 milhões de toneladas de carvão vegetal, o equivalente a quase 200 mil toneladas por dia. O suficiente para cobrir milhares de estádios sob uma densa camada de carbono negro. Apesar da rápida expansão dos combustíveis modernos, como gás, eletricidade e outras fontes de energia avançadas, o mercado global de carvão ainda está avaliado em quase 3 bilhões de dólares anualmente. O que poucas pessoas percebem é que o carvão é fundamentalmente feito de madeira, mas durante a produção perde-se até 80% da massa original. Apenas o carbono mais puro é retido, resultando em um combustível mais leve e limpo, que queima por mais tempo e é muito mais fácil de armazenar e transportar. É precisamente esse processo de refinamento que permitiu a sobrevivência do carvão vegetal através de milhares de anos de evolução tecnológica. Ainda hoje, mais de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo dependem do carvão como principal fonte de energia para a vida diária. No Brasil, a produção de carvão vegetal tem grande importância, especialmente nas regiões de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, onde o carvão é utilizado tanto para uso doméstico quanto para a indústria siderúrgica, sendo fundamental na produção de ferro e aço. A jornada do carvão vegetal começa com toras brutas, muito antes de qualquer chama ser acesa. No pátio de matéria-prima, os troncos recém-colhidos são carregados em esteiras e cortados em comprimentos padronizados que correspondem às dimensões do forno. Em seguida, máquinas de divisão hidráulica dividem cada tronco em pedaços menores, com tamanhos uniformes. O objetivo não é apenas organizar a madeira, mas torná-la controlável durante a queima. Se os troncos forem muito grandes, as camadas externas carbonizam completamente enquanto o núcleo permanece cru. Por outro lado, pedaços muito pequenos queimam rápido demais, produzindo carvão quebradiço e de baixa qualidade. Cortar a madeira em tamanhos uniformes permite que o calor flua de maneira equilibrada dentro do forno e garante que a carbonização ocorra uniformemente em todo o lote. A madeira recém-colhida normalmente contém de 40% a 60% de umidade em peso. Por esse motivo, a madeira é transferida para fornos de secagem selados, onde o oxigênio é fortemente controlado para que a madeira possa secar gradualmente sem inflamar quando aquecida. A umidade residual escapa das fibras da madeira na forma de vapor de água. Cada processo de secagem processa aproximadamente 25 toneladas de madeira e dura quase 12 horas, até que o nível de umidade caia o suficiente para que a madeira entre com segurança na fase de carbonização. Ao longo deste processo, ventiladores de circulação e sistemas de controle de temperatura operam continuamente, forçando o ar quente a passar uniformemente por cada pilha de madeira. Isso garante uma secagem uniforme em toda a carga antes que o material seja encaminhado para a queima de carvão. Uma vez que a matéria-prima esteja completamente seca, a madeira é transferida para o forno, marcando o início de sua transformação química em carvão. Seja dentro de fornos industriais de grande escala ou fornos artesanais tradicionais, esta etapa depende muito da habilidade e experiência dos operadores. Os troncos são normalmente empilhados verticalmente e compactados juntos, com as folgas minimizadas ao máximo possível.
Este arranjo permite que o calor e os gases de pirólise se movam uniformemente através da carga, prevenindo o superaquecimento localizado ou carbonização irregular. Quando o forno está totalmente carregado, a entrada é cuidadosamente selada com tijolos e uma espessa camada de argila. Esta vedação cria um ambiente controlado com baixo teor de oxigênio, essencial para a carbonização em vez de combustão. A argila geralmente é misturada com água e uma quantidade medida de areia fina, formando um composto denso e resistente ao calor, capaz de suportar exposição prolongada a altas temperaturas. A argila é escolhida em vez de cimento não apenas por sua capacidade de suportar altas temperaturas, mas também porque pode ser facilmente removida, reparada e reutilizada após cada ciclo sem danificar a estrutura do forno. Cada grande forno industrial pode conter aproximadamente 50 toneladas de madeira, que são reduzidas a apenas 10 a 12 toneladas de carvão vegetal acabado. Todo o ciclo leva de 7 a 10 dias e não pode ser interrompido. Uma vez selado, o forno é aquecido gradualmente em fases controladas. Os operadores monitoram de perto a fumaça e o calor interno, garantindo que a umidade seja liberada lentamente sem deixar a madeira pegar fogo. Quando a temperatura se aproxima de 300 graus Celsius, uma fumaça branca e espessa começa a sair pelas aberturas de ventilação. Para os operadores experientes, este é o sinal de que o processo de transformação começou. A partir deste ponto, a tarefa mais importante é controlar o fluxo de ar dentro do forno. O oxigênio é finamente regulado por meio de aberturas de ventilação na base e nas paredes do forno. Os operadores observam constantemente a cor da fumaça, a pressão e a temperatura, ajustando as aberturas para permitir apenas o mínimo de ar necessário, o suficiente para sustentar a carbonização, mas nunca para que a madeira queime com chamas abertas. Em muitas instalações modernas, esse equilíbrio é gerenciado por sistemas automatizados de controle, que permitem operação com alta precisão sem necessidade de monitoramento constante. O equilíbrio do oxigênio permanece delicado. A diferença entre produzir carvão de alta qualidade e acabar com um forno cheio de cinzas. Após a pirólise, o carvão pode parecer pronto, mas esta é a etapa mais perigosa de todo o processo. O carvão ainda retém calor interno extremamente elevado em sua estrutura porosa. Mesmo uma breve exposição ao oxigênio pode causar combustão espontânea e violenta. Para evitar esse risco, o carvão é deixado dentro do forno completamente selado ou transferido para recipientes metálicos herméticos. Nessas condições sem oxigênio, o carvão esfria naturalmente ao longo de 10 a 14 dias, até atingir uma temperatura segura para manuseio. Alguns métodos tradicionais, como no Japão, usam uma técnica diferente. O carvão é retirado do forno ainda incandescente e imediatamente coberto com uma mistura de cinzas e argila. Esse revestimento corta o oxigênio instantaneamente e forma a camada branca característica do carvão Binchotan, dando-lhe dureza excepcional e combustão quase sem fumaça. Um único erro nesta fase pode destruir todo o lote. Uma pequena folga de ar e dezenas de toneladas de carvão podem virar cinzas em minutos. O resfriamento é o teste definitivo de paciência e disciplina na produção de carvão. Após atender aos padrões de qualidade, o carvão vegetal passa para a classificação por tamanho, uma etapa bem definida que determina como cada peça será usada no final. Grandes pedaços sólidos com rachaduras mínimas são separados e reservados como produto principal. Essas peças, às vezes, são cortadas em tamanhos uniformes de aproximadamente 10 a 13 centímetros, formando o carvão vegetal de maior valor. Este é o tipo preferido para churrascos caseiros, restaurantes e ambientes profissionais, onde o tempo de combustão longo e a emissão de calor estável são essenciais. Fragmentos menores, pedaços quebrados e pó de carvão gerados durante o manuseio e transporte são desviados para um fluxo de processamento separado, para criar linhas de produtos adicionais. Nada é desperdiçado. Todos os tamanhos têm um propósito definido dentro da cadeia de produção, garantindo que cada fragmento de carbono encontre sua função antes de sair da fábrica. Após serem classificados por tamanho, os grandes pedaços sólidos de carvão não são embalados imediatamente.
Antes disso, eles devem passar por uma etapa crítica: corte e calibração de tamanho. Cortadores mecânicos ou serras circulares dividem o carvão em comprimentos padronizados, geralmente variando de 10 a 13 centímetros, garantindo a consistência para o uso do consumidor. No produto final, os pedaços são despejados em grandes sistemas de funil, onde o fluxo de materiais é cuidadosamente controlado antes de entrar na linha de pesagem automatizada. Aqui, cada porção é medida com alta precisão de acordo com padrões de peso pré-definidos, garantindo que cada embalagem finalizada seja uniforme tanto em peso quanto em qualidade. Após a pesagem, os sacos de carvão são automaticamente costurados e transferidos por esteiras para a zona de paletização. Esses paletes são então compactados por meio de sistemas que estabilizam a estrutura interna das embalagens e minimizam quebras durante o transporte de longa distância. Aproximadamente 20 mil toneladas métricas por ano, equivalente a quase 44 milhões de libras de carvão em pedaços grandes, passam por este sistema de corte e embalagem. A maior parte do produto é embalada em sacos de 2 kg ou 5 kg, e então transportados por caminhões, concluindo a jornada do carvão da madeira da floresta até a churrasqueira. Após a classificação por tamanho, pedaços menores de carvão e fragmentos finos não são descartados. São recuperados e redirecionados para a produção de briquetes de carvão. Milhões de toneladas de pó de carvão vegetal são reaproveitadas dessa maneira anualmente, reduzindo o desperdício a quase zero. Pedaços menores de carvão, geralmente com menos de 2 centímetros, são alimentados em sistemas de trituração, onde são transformados em pó fino de carbono. Neste estado, o material se torna ideal para ser remoldado em produtos padronizados. O carvão em pó é então misturado com aglutinantes naturais, geralmente amido de mandioca ou milho, e uma quantidade precisa de água. O amido une as partículas de carbono, criando uma mistura com umidade e consistência ideais para a moldagem. Se a mistura estiver muito seca, os briquetes racharam e esfarelam. Se estiver muito úmida, perdem a forma e queimam irregularmente. Com a precisão certa, o briquete se torna um produto energético limpo e estável, fechando o ciclo de vida do carvão do tronco original até a última partícula de carbono. Da mistura de pó de carvão e aglutinante de amido, o processo de moldagem acontece quase instantaneamente dentro de um sistema de prensagem industrial. Sob intensa pressão mecânica, o material coesivo e macio é compactado e forçado através de moldes de aço, formando briquetes com formatos precisos e uniformes, cilindros, blocos retangulares ou peças em formato de almofada com bordas arredondadas. Pequenos sulcos, orifícios centrais de fluxo de ar ou superfícies levemente texturizadas são projetados para melhorar a circulação de ar durante a combustão, ajudando a controlar a taxa de queima e a manter chamas estáveis e previsíveis. No momento em que saem da prensa, os briquetes já parecem estar finalizados em sua forma, mas estruturalmente ainda são verdes. Dentro de cada peça prensada, a umidade residual da mistura permanece aprisionada dentro da estrutura de carbono. Neste estado, os briquetes ainda não são adequados para transporte ou uso. Se acesos muito cedo, queimariam de forma irregular, liberariam fumaça em excesso e produziriam calor instável. Para eliminar essa umidade restante, os briquetes são transferidos para fornos de secagem industrial, onde são aquecidos a aproximadamente 140 graus Celsius por mais de 2 horas. À medida que o teor de água diminui, a estrutura de carbono torna-se mais densa, mais dura e estável. Depois de retirados dos fornos de secagem e deixados esfriar completamente, os briquetes atingem seu estado físico final. A partir daqui, eles passam para a embalagem final, prontos para sair da fábrica e aparecer nos quintais e sob grelhas incandescentes, sustentando silenciosamente o calor por trás de milhões de churrascos em todo o mundo. À primeira vista, o carvão parece ser nada mais do que blocos pretos, leves e quebradiços de carbono. Mas por trás dessa forma simples, reside um processo que se desenrola ao longo de muitos dias. Um processo em que a madeira nunca é permitida queimar completamente. As chamas nunca são permitidas subir livremente. E cada etapa deve ser regida por absoluta paciência e controle.
Cada pedaço de madeira é forçado a sacrificar a maior parte de sua massa original, a fim de preservar o que é mais valioso: energia pura aprisionada na forma de carbono. É esse refinamento rigoroso que transforma a madeira em combustível estável, fácil de armazenar, confiável para manusear e adaptável a uma ampla gama de condições de uso. De churrascos modernos no quintal a comunidades que ainda dependem do carvão para suas necessidades diárias. E exatamente por essa razão, mesmo após milhares de anos de evolução tecnológica, o carvão vegetal, originado da madeira e moldado pelo fogo, continua a existir silenciosamente dentro da vida humana. Deixe um comentário, curta e inscreva-se no canal Fábrica Industrial para continuar explorando mais jornadas de fabricação notáveis como esta.